A compreensão de como a gente funciona como raça humana é o segredo de tudo. Né? Então, temos uma ciência, inclusive um dos assuntos mais profundos dos meus estudos, né, que foi quando eu iniciei o meu mestrado na USP sobre isso, que é a cronobiologia, mostra que nós temos um relógio biológico e que funciona diferente para cada ser humano. Tá. Né? Que tem ali alguns padrões, né? E eles até desenham 3 padrões diferentes. Eu vou usar uma das técnicas para explicar isso para você aqui, que é um dos estudos que divide a gente. Eles dividiram em nomes que era mais fácil para a ciência, que são as cotovias, os terceiros pássaros e as corujas. Tá. Isso significa que são organismos que funcionam diferente. Então, ok, que existem grandes executivos que acordam às 4 horas da manhã, dormem 4 horas por noite, enfim. Se ele for uma cotovia, como é o meu caso, por exemplo, eu acordo às 4h30 da manhã. Eu durmo às 8 horas da noite. Você dorme cedo? Eu durmo cedo, eu durmo o suficiente para o meu corpo se reestabelecer, os meus órgãos descansam, né? Os meus órgãos não param, ninguém para. Mas eles descansam e eles alternam o funcionamento. Então, assim, qualquer fórmula que te impõe sucesso, eu desconfio. Tá. E por que eu desconfio? Não que essas pessoas não tenham alcançado sucesso, mas não foi à custa disso especificamente. Tá. Né? Existe um conjunto de coisas que fazem com que a gente se organize melhor e tenha mais saúde mental, tenha mais clareza, tome melhores decisões. É um conjunto de coisas. Né? O nosso corpo biológico, ele não entra em ação antes de 3 meses, por exemplo. Não é por isso que você já deve ter ouvido muito. Você vai na academia e o cara fala assim, daqui 3 meses você vai ver uma diferença no seu corpo. Né? Quem fala isso? Ninguém sabe por que se fala isso, nem eles, porque eles não estudaram profundamente a cronobiologia, ou então como o nosso corpo funciona, e isso vai se repetindo, né? Da mesma forma que as fórmulas vão se repetindo. Né? As fórmulas para você ficar rico, para você ter sucesso, para você ser um grande empreendedor, um grande executivo, enquanto os outros dormem ou você não sei o quê, não funciona para todo mundo. Mas claro que isso também vem de uma maioria que fez alguma coisa e que conta só esse pedacinho, certo? Eu posso contar para as pessoas exatamente quais foram os meus turning points na minha carreira. Eu já fiz milhões de coisas, porque sou uma cabeça curiosa. Sim. Eu sei exatamente o que eu fiz para ser uma pessoa importante na época que eu estava na televisão e ser um ícone da minha época. Eu sei o que eu fiz, mas eu não vou dizer que vai funcionar para você. Eu fiz em cima daquilo que eu construí. Entende? Então, assim, encontrar um caminho, mais de qualquer outra coisa, é saber como a raça humana funciona. Primeiro, porque nós somos uma raça humana. A gente não é outra coisa. Não há como você fazer um funcionamento biológico de um ser que funciona todos da mesma maneira. Todo mundo tem coração, pulmão, fígado, cérebro. Assim, basicamente, né, a nossa estrutura biológica é a mesma. Conhecer a cronobiologia, que é o relógio biológico de algumas divisões, facilita, obviamente, você ficar mais bem-sucedido. Por exemplo, eu sei que eu sou um ser que acorda às 4h30 da manhã. Eu conheço a minha produtividade, porque eu conheço a minha cronobiologia. Eu sei o melhor horário para eu comer, eu sei o melhor horário para eu dormir, segundo a minha biologia. Você acha que eu não vou tirar proveito disso? Lógico que eu vou. Entende? Eu vou colocar isso a meu favor e não contra mim. Eu não vou marcar uma reunião importante para mim, por exemplo, às 10 horas da noite. Eu vou falir. Não vai rolar, eu vou dormir. Eu não vou marcar uma reunião, por exemplo, na hora do almoço, porque eu sei que o meu cérebro ele está pensando em comer, ele não está pensando em assinar um contrato. Então, eu vou comer antes e assinar o contrato depois. Então, são pequenos detalhes de você saber como funciona. Né? Eu, inclusive, dentro da minha plataforma, eu tenho um hack que chama Hackeando o Tempo, que eu me aprofundo muito nisso. São mais de 10 horas de aula explicando cada coisinha disso, para as pessoas entenderem. Não adianta você querer ser igual ao Steve Jobs. O Steve Jobs, inclusive, ele é uma cotovia, na verdade. Mas não são todos. Né? Não são todos. Não, na verdade, o Steve Jobs ele era coruja. Quem é cotovia é
da Microsoft, o Bill Gates. Bill Gates. Tá. Ele era uma coruja. Ele trabalhava muito de madrugada, ele produzia muito de madrugada, e são cabeças brilhantes. Mas, por exemplo, curiosidades biológicas disso, né? As corujas trabalham de madrugada, tem uma produção a partir das 6 horas da tarde, negócio assim. Eu já vou ficando com sono só de olhar. Falo, meu Deus do céu, eu vou morrer. É hoje que eu morro, né? E a pessoa começa a se animar e contar tudo que vai. Eu já fico assim. Nossa. Eu falo, faz um resumo que amanhã de manhã eu leio. Eu tô mais pro seu lado né? também. Que de manhã eu leio. Mas olha uma curiosidade das corujas, por exemplo. De uma forma geral, tem mais tendência a vícios. São mais mal-humoradas. Apesar de ter um humor mais refinado. Tá. Então, tem umas características biológicas que você entende que é como fazer terapia. Se você percebe como funciona o seu corpo, aí você alia uma boa terapia. Aí você entende que talvez você tenha umas questões mentais que um psiquiatra pode te ajudar, às vezes com um remedinho durante um período, depois você tirar esse remedinho. Aí depois você descobre que não é que se eu fizer exercício físico, isso aqui. Então, quando você vai juntando tudo isso, você fala, não é, e aquele livro pode me ajudar a tomar uma melhor decisão desse assunto específico. Aí faz sentido. Mas não faz sentido eu falar para você, acorda às 4 horas da manhã, escute 12 minutos de livro, depois leia 4 páginas, depois faça 4 exercícios X, depois tome não sei o quê, toma tantos stacks. Isso não funciona desta forma. Eu não estou dizendo que as coisas não funcionam, muito pelo contrário, eu sou, inclusive, totalmente a favor. Né? E sou uma biohacker, né? Eu faço experiências no meu próprio corpo há muitos anos. Tá. Né? Há muitos anos, assim. Do mais simples ao mais complexo de biotecnologia. Mas eu conheço o meu corpo. Tá. A minha proposta é que eu seja cientista de mim.